Então, oficialmente, sejam bem-vindas à nossa aula de nutrição da nossa comunidade Mente Magra. E hoje a nossa aula é sobre ciclo hormonal e emagrecimento. Como adaptar a alimentação a cada fase, né? Nós somos cíclicas e vocês vão ver isso aqui na prática, né? Vou mostrar para vocês como que é o nosso ciclo hormonal, quais são os hormônios que estão mais presentes ali ao longo desse ciclo hormonal e essas influências desses hormônios no nosso humor, na nossa disposição e na nossa alimentação também, tá? Então, olha só, por que que a gente vai começar falando de hormônios? Os hormônios, eles regulam quase tudo no nosso corpo, né? Eles são moléculas sinalizadoras. E eles vão mudar ao longo do mês, em nós, mulheres, né? Então, vocês vão ver que nós temos 3 hormônios principais trabalhando no nosso ciclo menstrual, enquanto nós menstruamos. E depois, esses hormônios diminuem, e aí 2 em específicos também aumentam, que aí não tem mais um padrão tão estrogênico, né, tão feminino, ele é mais androgênico. A gente vai conversar sobre isso quando a gente chegar lá na menopausa. E entender o seu ciclo é também entender o seu potencial, né? Porque nós, mulheres, nós somos cíclicas, como eu falei para vocês no início do vídeo, né? No início da nossa aula. Então, entender esse ciclo é caramba, eu lido com isso todos os meses. Então, olha como eu sou potente, como eu sou maravilhosa. E começar a enxergar isso como algo bom, né? Eu sempre sofri muito com os meus ciclos menstruais e eu comecei a fazer um, um diário, depois eu até posso compartilhar com vocês algumas técnicas ali desse diário, que é para entender qual a fase do ciclo que eu estou, né, e entender um pouco do meu emocional também. A gente tem psicólogas maravilhosas aqui no grupo, até depois se quiserem, né, enquanto a gente estiver conversando, falar um pouquinho sobre, né, essas mudanças e como auxiliar também com algumas estratégias da psicologia também é interessante, tá? Então aqui é um espaço aberto, um espaço seguro, sintam-se muito à vontade para conversarem e a gente expor um pouquinho sobre isso também. Então, olha lá, eu coloquei aqui que é dividido em 4 fases, mas na verdade é dividido em 2 fases, tá? A fase folicular e a fase lútea. Por que eu coloquei 4 fases? Para ficar mais didático, porque ali a gente entra também a nossa fase menstrual, enquanto a gente está menstruando, sangrando, e a nossa fase ovulatória, quando o nosso organismo está se preparando para fecundar, né? Para gerar uma vida. Então, a nossa fase menstrual, ela vai do primeiro dia da menstruação até o quinto, né? Enfim, enquanto durar essa menstruação. E depois a gente entraria do sexto ao 12º mês nessa fase folicular. 12º, décimo terceiro, mais ou menos. E a fase ovulatória do 13º ao 16º dia. E a fase lútea do 17º ao 28º dia. Caramba, Thaisa, não ficou claro isso aqui. E aí eu trouxe para vocês imagens, tá? Para ficar bem claro. Então, vocês estão vendo que dentro desse grande círculo, nós temos do lado direito fase folicular e do lado esquerdo fase lútea. Então, os 14 primeiros dias contados desde a nossa primeiro dia da menstruação é a nossa fase folicular. Então, os primeiros 6 dias, né, que seria em média ali o tempo da nossa menstruação, marcado por esse sangramento. Depois, os restantes dos dias, também marcado pelo nosso período fértil. Normalmente, o período fértil ele é no 14º dia. Isso varia, né, de mulher para mulher. Os meus ciclos, conforme eu fui ganhando idade, né, falar envelhecendo, mas enfim, envelhecendo. Eles foram ficando mais longos. Então, antigamente, que era um ciclo de 28 dias, hoje é 33, 34 dias, isso porque eu vou acompanhando. Então, eu sei que ali o meu período fértil ele não vai ser no 14º dia, vai ser ali pelo meu 16º, 17º dia. Isso é até interessante para uma questão de autoconhecimento de vocês começarem a acompanhar esse ciclo também e saberem exatamente em que fases vocês estão. Depois do 14º dia, a gente entra numa fasezinha mais crítica, né? Que seria aquela fase lútea, que aí é o pós-ovulação e também a nossa TPM. E a gente tem um cenário hormonal diferenciado,
A fome ela vai aumentar, a irritabilidade ela também aumenta em alguns casos, TPM mais forte em umas mulheres do que em outras. E é nesse período aqui, né, na nossa fase lútea. Então, a fase folicular ela é mais tranquila em termos de humor, em termos de fome, saciedade. E lá na fase lútea a gente sente um pouco mais de fome, um pouco mais de irritabilidade. Comportamentos relacionados à busca de prazer com alimentação, né? Então, olha só, fase folicular que eu contei para vocês, que é aquela primeira fase, né? Marcada por um alto estrogênio. Ó, tivemos aqui uma. O meu foi o contrário, eu tinha ciclos de 40 até 45 dias quando eu menstruava, porque tive endometriose. A gente vai falar um pouquinho sobre endometriose aqui também, tá? E depois de ter os 4 filhos, meu ciclo passou a ter 30 dias em média. Olha só, interessante, né? Então, seu ciclo provavelmente estava desregulado, e aí depois das tuas gravidez, né? Algum cenário hormonal ali se organizou, e hoje em dia o seu ciclo menstrual ele diminuiu. Então, a fase folicular, ela é predominante estrogênica, né? Com essa predominância estrogênica. Lá na fase ovulatória, a gente tem um pico de LH, um pouquinho de FSH, que esses dois, ó, LH e FSH, lá na nossa menopausa, ele vai estar bem aumentado, se a gente consegue ver em exames, né? FSH muito alto já é indício de, de menopausa. E progesterona baixa, estrogênio baixo também, né? Lá na nossa fase lútea, progesterona alta. Então, olha só que interessante, né? Olha só como nós somos maravilhosas. Nós passamos todos os meses por essa influência hormonal. E cada hormônio trazendo sentimentos diferentes para gente, né? O homem, se a gente for buscar, depois a gente pode até dar uma olhadinha na internet para ver o perfil hormonal do homem, é muito estável, é estável o mês inteiro. Enquanto nós não, nós somos cíclicas realmente, né? Temos toda essa influência hormonal sobre nossos sentidos. Então, olha só, lá na nossa fase menstrual, da primeira fase, que é a fase folicular, nós temos queda do estrogênio e da progesterona, sintomas de cansaço, opa, perdão, não, da fase folicular, lá da menstruação, isso mesmo. Queda do estrogênio e da progesterona, sintomas um pouquinho de cansaço, de dor, de irritabilidade. Quando a gente está menstruada, né? A dor, ela fica mais latente. Eu venho da estética, né? A primeira formação é estética. Então, mulheres que vão fazer procedimentos estéticos, mas estão menstruadas, elas sentem o dobro da dor, né? Então, isso a gente precisa respeitar. E para a nossa alimentação, o que a gente vai fazer em relação à saúde? Como a gente está sangrando, a gente está perdendo também muito ferro. E a gente precisa aumentar a ingestão de ferro. Algumas mulheres, elas sangram tanto que a gente precisa fazer a suplementação de ferro, ou então de cofatores para o aumento desse ferro, certo? Como, por exemplo, a vitamina C, enfim, algumas estratégias para que não diminua a biodisponibilidade do ferro, porque o ferro, principalmente não M, que é aquele das plantas, dos grãos, ele não é tão facilmente absorvido, né? Então, para aumentar a biodisponibilidade dele, a absorção dele, a gente precisa ter algumas estratégias. Aumento de vitamina C, não consumir cafeína, não consumir produtos lácteos que tenham cálcio junto com o ferro, porque senão vai atrapalhar essa absorção. Como eu disse, evitar a cafeína em excesso por 2 motivos. Por conta da disponibilidade de ferro e também por conta da irritabilidade, né? Vai aumentar um pouco a nossa irritabilidade, essa cafeína. E o que é melhor aqui nesse momento? Os chás que são calmantes. E aí também para trabalhar a dor, a diminuição da dor, para quem sente muitas cólicas nesse momento. Camomila e mulungu são excelentes. Então, se você, mulher, está aqui escutando, né, que sente muita cólica, capricha nesses 2 chazinhos. Inclusive, tem pessoas que fazem compressas com esses chás para colocar na região abdominal. Tá? Também é um, mas o melhor mesmo para você poder ter o efeito ali funcional dessas plantas é através do chá. E prefiram sempre as ervas. Em relação à proporção, a gente vai colocar 1 colher de sopa dessa erva
para meio litro de água, tá? E aí vocês podem beber esse meio litro ao longo do dia de vocês. Ah, Thaisa, são chás mais depressivos, né? São chás que dão um pouquinho mais de sono. Tá tudo bem, porque normalmente nesse período a gente também tá um pouquinho mais irritadiça. E aí, se vocês não conseguirem, porque o sono realmente está gritando, façam somente à noite, a ingestão desse chá. Aí, beleza, passou a nossa menstruação, como é que a gente fica? Ativa, super ativa, né? E é esse o momento que a gente precisa é, utilizar isso a nosso favor. Então, o nosso estrogênio, ele começa a subir. A gente tem mais energia, mais disposição, mais foco. E aqui é uma época excelente para fazer exercícios físicos. Então, intensificar os exercícios, sejam eles aeróbicos ou de treino. Então, se vocês estiverem fazendo o controle de vocês lá do ciclo hormonal, vocês vão saber, opa, ou então nem precisa, né? Acabou minha menstruação, esse é o momento que eu vou utilizar lá os meus hormônios a meu favor. Eu vou fazer mais exercícios físicos, eu vou focar, eu não vou estar mais ansiosa, não vou estar tão ansiosa por conta da TPM ou da menstruação nesse período. Então, caprichar também no plano alimentar para a gente chegar no objetivo. Apostar em verduras, frutas e grãos integrais, eu coloquei isso daqui, mas é a base da alimentação saudável. Então, alimentação saudável em dia, que faz para treinos intensos, como eu coloquei, e dá esse suporte intestinal. Fibras solúveis, kombucha, enfim, para que a gente tenha uma saúde otimizada nesse período. Na imagenzinha do lado, né, que foi criada com inteligência artificial, tem uma beterraba. E aí, a beterraba, gente, ela é um vasodilatador, né? Ela possui alguns nitratos que aumentam ali a nossa vascularização. Então, pacientes que querem utilizar essa fase como uma fase de gás nos treinos, podem fazer uso da beterraba e aumentar essa resistência física. Então fica a dica para vocês, né? Fazerem uso da beterraba, pode bater em suco, pode colocar na alimentação de vocês, que a beterraba vai auxiliar bastante no rendimento físico. Ok, entramos na nossa fase ovulatória, né? Então é quando o nosso organismo ele começa a preparar para que venha ali um óvulo e seja fecundado. Então, a gente tem aquele pico de estrogênio e LH, que eu mostrei para vocês na imagem, né? O LH sobe, a gente também tem um pouquinho, um aumento significativo ali de FSH. É uma boa fase, ó, para a nossa libido, tá? A gente vai sentir, né, normal, porque se o nosso organismo ele está se preparando para receber um bebezinho, a nossa libido ela também aumenta. A nossa comunicação ela aumenta, a nossa confiança aumenta. Então, sabe aquele momento do mês que você se sente assim maravilhosa? Provavelmente é a sua fase ovulatória, tá? E aí, na alimentação, o que que a gente preconiza? Alimentos que sejam leves e mais antioxidantes, como as berries, que são aquelas frutinhas vermelhas, blueberry, morango, mirtilo, enfim, hortelã, gengibre também. Sempre manter a hidratação, até já, né, que a gente está aumentando a nossa libido também para manter a nossa lubrificação. E evitar sempre, isso serve para todas as fases, isso serve para a nossa alimentação saudável, evitar os alimentos que sejam altamente inflamatórios. E aí, gente, muita gente fala assim, alimento inflamatório, é glúten e lactose. Não necessariamente, tá? A não ser que você tenha alguma permeabilidade intestinal, que a gente vai falar lá na nossa terceira aula, a não ser que você tenha realmente alguma condição que não seja propícia para o consumo de glúten e lactose. Não só ser celíaca ou ser intolerante à lactose. Por exemplo, a Débora aqui, ela tem endometriose. Uma dos planos, né, para que a gente faça o controle dessa endometriose é não ter o consumo do glúten e da lactose. Mas são casos específicos, né, que a gente tem um olhar diferenciado na nossa prática clínica. Os alimentos altamente inflamatórios que entram aqui, né, e que saem de todas essas fases que a gente vem conversando, e também para alimentação saudável, são os ultraprocessados.
Na nossa aula de rotulagem, o que eu trouxe para vocês, nem todo ultraprocessado ele é vilão, né? Existem ultraprocessados que não são vilões, que não são tão ruins assim, tá? Um exemplo disso é o whey protein. O whey protein ele é um ultraprocessado. Só que dependendo, a gente precisa realmente olhar ali na nossa rotulagem e ver como é que é a formação desse alimento. O iogurte, como é que ele é feito? Será que tem açúcar? Será que tem outros aditivos, aditivos químicos? Eu comecei a ver ali um monte de INS, opa, eu devolvi para a prateleira. Né? A gente sempre prefere uma composição mais limpa, mesmo isolado ou concentrado, independente. Ambos são ultraprocessados, mas não são vilões, dependendo da rotulagem, né? Tem muito whey protein também que hoje tem maltodextrina na composição para ficar doce, que é um tipo de açúcar, que vão ter outros corantes e químicos que não precisariam ter. Então, a gente sempre dá uma olhadinha na rotulagem para que seja o mais limpo possível. E aí a gente vai entrar na nossa fase lútea. Essa fase lútea, ela já é a nossa TPM, né? A gente já tem a nossa TPM aí na última semana, principalmente antes da nossa menstruação. Então, a progesterona, ela sobe, o desejo por doces, ele aumenta e a gente tem uma queda da serotonina. Então, muitas pessoas falam assim, por que que como é o ciclo hormonal quando não tem mais? A gente vai conversar sobre isso já já também, que a gente vai ver a menopausa, tá, Valmíria? Fica tranquilo. Mas esse desejo por doce, na verdade, ele é uma busca por, por uma satisfação, né? Por um prazer. Como a gente tem a queda desse hormônio, que é a serotonina ela é o hormônio do prazer, né? Da satisfação, da felicidade, e a gente não tem mais. Quer dizer, diminui bastante. E aí, onde que a gente vai buscar esse prazer, essa satisfação? No doce, principalmente, nos alimentos mais palatáveis para que a gente faça o controle dessa ingesta de doce, para que traga-nos mais satisfação. O aumento de alimentos do complexo B, a gente pode inclusive suplementar. O magnésio e triptofano, tá? O magnésio, ele é excelente para suplementação para mulheres que têm TPM muito forte. Seja o magnésio inositol ou biciglinato, não vai ter muita diferença, desde que nós tenhamos alguma forma biodisponível de magnésio na alimentação. Onde que nós vamos encontrar complexo B, magnésio e triptofano na nossa alimentação? Principalmente banana, cacau e aveia. Então, a imagenzinha da menina aqui do lado, mingauzinho de aveia, olha que delícia ali de TPM, comendo um mingauzinho de aveia com banana e chocolate, tá? Por que não chocolate? A gente pode sim colocar ali uns quadradinhos de chocolate, principalmente aqueles que têm uma concentração maior de cacau, que vai trazer mais esses nutrientes para a gente controlar essa nossa TPM, controlar esse desejo por doce, essa queda de serotonina. Reduzir o sal e alimentos fermentativos. Reduzir o sal, por quê? Porque nós também aumentamos o inchaço, a retenção hídrica durante esse período. Então, evitar isso. E alimentos fermentativos, porque durante a TPM, eu não sei se vocês já sentiram, mas muitas mulheres também relatam desconfortos intestinais. Então, diminuir também o consumo desses alimentos. Quem são os alimentos fermentativos? Tá? Nós temos uma classe de alimentos que são os FODMAPs, principalmente. E aí, essa classe de alimentação, de alimentos, a gente diminui o consumo. Depois eu compartilho com vocês lá no nosso grupo quem são esses alimentos fermentativos. E aí, eu gosto muito de trabalhar com fitoterápicos na minha prática clínica. E a Vitex, ela é uma orientação, né? Então, mulheres que têm muita TPM, primeira coisa que eu penso em consultório é a suplementação do fitoterápico Vitex e também do magnésio. Então, até se alguém estiver aqui e tiver uma TPM muito forte, depois entre em contato comigo que a gente pode conversar sobre a prescrição de fitoterápicos. Ok, será que existem estratégias a mais, além do que esses alimentos que você trouxe, Thaisa, para a gente fazer o controle desse ciclo hormonal, dessa nossa oscilação ao longo do mês?
Sim, a gente trabalha com algumas gorduras boas e faz um equilíbrio hormonal com elas, tá? É o que a gente chama de ciclo de sementes. Então, eu trabalho bastante também com as minhas pacientes em consultório com ciclo de sementes. Não sei se alguma de vocês eu cheguei a prescrever, acredito que não, tá? Mas sim, é uma estratégia muito válida. Ele vai auxiliar na regulação hormonal de forma suave, tá? E essas sementes, elas mudam ao longo do nosso ciclo. Então, olha só, lá na nossa fase folicular, né, que é a fase menstrual, mais a folicular, do dia primeiro até o 14º, a gente utiliza duas sementes específicas, que é a linhaça e a semente de abóbora. Depois dessa fase, quando a gente entra lá na nossa fase lútea, a gente utiliza gergelim e semente de girassol. Você indicou as sementes para as duas fases. Legal, é isso aí, né? Essas sementes podem ser usadas em todas as fases. Então, você pode utilizar, né? Tem muitas pacientes que preferem fazer o mix, porque no final das contas, o gergelim e a semente de linhaça, eles vão ter esse efeito do equilíbrio hormonal, vamos supor, na fase lútea. Porém, se você estiver consumindo também a linhaça e a semente de abóbora, não tem problema, tá? É lógico que se você for fazer uma regulação hormonal só com seus mixes de sementes, faz um mix de gergelim com semente de girassol e outro mix com linhaça e semente de abóbora. E aí utiliza um na fase folicular e outro na fase lútea, tá bom? Pode colocar chia e quinoa também, não vai interferir. Então, como é que vocês vão consumir para fazer a regulação desse ciclo? Uma colher de sopa por dia de cada uma, tá? Cruas ou trituradas. Porém, quando vocês forem consumir crua, mastiguem essa semente, para que esses óleos, né, os óleos que estejam ali dentro sejam liberados. Vocês podem também triturar, fazer pães, enfim, ou utilizar a própria farinha, também não tem problema, tá? Que aí já é triturado e consumir no dia de vocês. E aí na menopausa, né? Quem não menstrua mais? Aqui na menopausa, qual que é o nosso cenário hormonal? Tanto estrogênio quanto progesterona, eles vão diminuir. E a gente vai aumentar principalmente a FSH. LH também, tá? E aí, essa mudança de perfil hormonal, a gente tem uma mudança também no nosso corpo, principalmente em relação ao acúmulo de gordura. O que antes da menopausa nós percebíamos que o maior acúmulo de gordura era em região de coxas, quadril e nádegas, passa a ser em região abdominal, tá? Inclusive, a gente, na saúde, tem um termo bonitinho para esse acúmulo de gordura, que seria a menobele, que é a barriga de menopausa, que realmente há o aumento de gordura corporal nessa região, tanto subcutânea quanto visceral. Então, aí sim a gente precisa ter um olhar mais atento ainda para a nossa alimentação, para que essa gordura visceral ela não se torne deletéria. Em consultório, eu faço a bioimpedância. E lá na bioimpedância, a gente consegue ver exatamente quanto nós temos de gordura visceral. Passou de 8, principalmente, lá que é calculada em área ou nível, a gente já fica atento. Opa, vamos controlar aqui gordura saturada, vamos aumentar gorduras boas na alimentação. Ômegas, não necessariamente só o ômega 3, ômega 6 e 9 também. Mas ômega 6 e 9 é muito fácil da gente consumir na alimentação, né, no nosso dia a dia, através dos óleos, das sementes, dos grãos. Agora, o ômega 3 não, o ômega 3 é importante suplementar. Então, mulheres que estão na menopausa, fica a dica, suplementem ômega 3, que é importante. E aí tá, além da suplementação e desse ajuste de gordura no plano, será que tem alguma estratégia para a gente aumentar, principalmente estrogênio e progesterona no nosso organismo? Sim, a gente pode trabalhar com os fitoestrógenos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas algumas plantas, elas possuem moléculas similares ao estrogênio no nosso organismo. Lógico que em pequenas doses, né? Nunca que comer soja, por exemplo, vai ser igual a fazer uma reposição hormonal. Não, não é isso, tá? Mas sim pode ajudar.
em graus bem mais baixos do que uma reposição hormonal. Outro assunto polêmico, né? Muitas mulheres elas têm medo de fazer reposição hormonal. Não tenham, tá? Se vocês não tiverem nenhuma contraindicação para fazer a reposição hormonal, é muito válida, né? Vocês sofrem menos. A menopausa ela vem com muitos efeitos colaterais. A gente passa uma vida inteira com padrão hormonal e aí abruptamente a gente muda para um outro perfil hormonal. E com isso vem insônia, irritabilidade, calorões, né, que é o fogacho. Então, isso tudo devido a essa mudança hormonal que vem ou vai ocorrer no nosso corpo, né? Se nós estamos na menopausa ou não, a gente já passou, ou então nós vamos passar. Isso é uma certeza. Nessa diminuição dos nossos ovários, essa falência ovariana, a gente vai passar por ela. Então, a gente precisa se preparar e estar aberta a todos os tratamentos que nós temos hoje no mercado. Então, falamos sobre os fitoestrógenos, né? Quem são eles hoje? Linhaça, soja, e aí eu coloco até assim, ó, soja orgânica, porque existe muita soja, na verdade, a maioria da soja do nosso mercado, ela é transgênica, né? Não existem artigos científicos, meninas, que corroborem assim, a transgenia ela vai causar câncer, ou então alguma mutação, alguma coisa no nosso organismo. Nós não temos essa evidência científica. Só que a falta da evidência também nos deixa na dúvida. E aí, quando o assunto é saúde, a gente sempre preconiza que vamos pelo seguro. Já que a gente não sabe se vai fazer bem ou se vai fazer mal, vamos pelo seguro. Então, evitar, né, o uso desses produtos, desses alimentos transgênicos, dando preferência para os orgânicos. O inhame, por incrível que pareça, ele também contém fitoestrógenos. Então, é um amiláceo que a gente consegue, por exemplo, nessa fase da menopausa, até substituir pela fonte de carboidrato que vocês já utilizam normalmente. Eu gosto de consumir o arroz com feijão. Pode consumir o inhame com feijão, né? Não todos os dias, mas vai fazendo essa substituição para ir aumentando esses Thaisa, fitoestrógenos. Diga. o inhame é o aipim? É a mesma Não, coisa? não. O inhame, ele é a mesma coisa do cará, por exemplo. O cará ele é um pouquinho maior, na verdade, mas ele é um tubérculo também, né? Ele é uma batata, mas ele é diferente do inhame, do aipim. Tu tem o nome científico dele? E agora? Vamos buscar aqui, ó, até para você poder ver aí, né, no Canadá se tem. Eu acho que eu nunca comi isso. É bem gostoso. Ó, Colocasia esculenta. Colocasia esculenta, Obrigada. tá? Tomara que você ache aí. É um super alimento. É uma ótima fonte de carboidrato também, rica em fibras. É muito bom o inhame, tá? Para colocar na alimentação, independente se está na menopausa ou não, dessa transição menopausal. Outra coisa que a gente também preconiza na alimentação em geral, mas principalmente na fase da menopausa, é a redução da inflamação, né, principalmente essa crônica de baixo grau, que é ocasionada pelos produtos tanto ultraprocessados quanto extremamente refinados, né, que são ultraprocessados, extremamente refinados. O açúcar branco, e a farinha branca, que eles passam por tanto refino, que eles quase não têm nutrientes ali. São só macronutrientes mesmo. Glicose, né, carboidrato, enfim, e amido da farinha branca. E para também levar a menopausa de uma forma mais leve, a gente pode fazer o suporte com fitoterápicos, né? Os fitoterápicos que são de plantas, mas sempre associado com a reposição hormonal. Nunca um fitoterápico, gente, nunca uma suplementação, ela vai chegar perto de um fármaco, tá? Então, lógico que é um, um cuidado que a gente lança na nutrição para auxiliar mulheres que passam pela transição menopausal ou que já estão na menopausa, mas não substitui, ok? Tanto os fitoestrógenos quanto os fitoterápicos.
Ah, olha lá, olha aqui, ó, a Débora deu uma dica boa para você, Fernanda. Quando ela morou na Nova Zelândia, ela comprava iame pelo nome Ian. Ele tem o formato de uma batata, mas a casca é parecida com a aipim. É exatamente isso, deu a melhor dica possível, tá? Então é isso, quem sabe você também não acha pelo nome de Ian. E aí, como é que vocês vão saber se vocês estão com um desequilíbrio hormonal, né? Porque sim, existe isso, a gente pode ter desequilíbrios hormonais, sejam desequilíbrios endógenos causados pela nossa fisiologia. Tem mulheres que usam testosterona, sim, porque a testosterona também ela diminui significativamente, tá, Valmíria? E aí a testosterona, ela é um outro hormônio que por mais que no nosso ciclo hormonal, ali enquanto a gente menstrua, ela não tenha influência na menstruação e na nossa fase lútea e folicular, ela vai trazer disposição, ela vai te deixar mais ativa. E aí, quando na menopausa essa testosterona diminui, sim, é interessante fazer a reposição de testosterona também. Não são todas as mulheres que precisam, tá? Porque aí precisa também de uma equipe multidisciplinar para analisar o caso dessa mulher. Será que realmente precisa ser feito a administração da testosterona? Mas sim, muitas mulheres chegam no consultório utilizando testosterona e relatam que estão se sentindo muito melhores, muito mais ativas, porque vai lá embaixo a testosterona na menopausa. Ok, como que eu vou identificar que estou em desequilíbrio hormonal? TPMs muito intensas, que aí ao invés de tensão pré-menstrual, a gente já começa a ter a síndrome pré-menstrual. Vocês já ouviram falar de síndrome pré-menstrual? É quando os sintomas eles são exacerbados. E aí sim a gente tem uma alteração hormonal que precisa ficar de olho. E isso tudo, gente, vai alterar ali, tá alterando nossos hormônios, vai alterar também o nosso emagrecimento. Começou a observar muita acne, queda de cabelo, insônia. Opa, tem coisa errada aqui. Alteração hormonal. Dores menstruais fora do comum. Então, aquelas mulheres que sempre sentiram uma cólica pontualmente na menstruação. E aí, essas dores, elas aumentaram gradativamente, exponencialmente. Abram os olhos, né? Algum desequilíbrio hormonal. Procurar uma ginecologista. Cansaço crônico e o ganho de peso. Né? Ganho de peso sem motivo aparente também e investigar a parte hormonal. Tem muitas pacientes que chegam, Thaís, eu como pouco. E aí a gente vai fazer ali o recordatório alimentar e realmente ela come pouco. A gente faz os exames hormonais e existe um desequilíbrio hormonal. E aí, falando dos desequilíbrios hormonais, né, nós temos algumas patologias que são bem comuns e que a gente precisa ficar bem atenta nesse processo, né, de emagrecimento que vai atrapalhar a gente no emagrecimento. Uma delas é a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, e a outra é a endometriose. Ela está conectando aqui novamente, tá, para a gente ter acesso aos slides novamente. A minha internet está ruinzinha, não sei se para você está travando. Vocês estão me ouvindo bem? Às Façam assim. vezes dá, às vezes dá uma, para mim dá uma situação. Tá, imaginei, porque caiu aqui do computador. Mas vamos lá. Vou colocar novamente a nossa aula. Voltou. Dá para ter as duas ou uma evolui para outra? Porque quando eu era adolescente, logo no início, o médico, meu ginecologista, tinha falado que eu tinha ovários policísticos. E aí, conforme eu fui crescendo, eu ia tendo cólicas assim de desmaiar. Era um negócio de louco, era horrível. E eu sempre tinha ciclos de 15 dias, 10 dias. Eu ficava até com falta de ferro, assim, bem crônica mesmo, sabe? Aí eu fui fazer a cirurgia da endometriose, que evoluiu para endometriose, teve aderência de intestino. E aí, no pré-operatório, eu descobri que estava grávida de 5 meses e não sabia. Sim, pode ter as duas condições, tá?
As duas condições, elas são em locais diferentes do nosso aparelho reprodutivo. Então, a SOP, ela nos ovários, síndrome dos ovários policísticos. Quando a gente começa a observar, faz uma ultrassonografia e vê muitos pontinhos no ovário, são cistos nesses ovários. A endometriose é no nosso endométrio, e aí é caracterizado pelo aumento desse endométrio, desse tecido endometrial. E sim, ele pode, inclusive, sair do endométrio e começar a causar aderências em outros órgãos, em outras estruturas. Então, como você falou, né, você teve aderência na parte intestinal. Pacientes com endometriose, 95% vai versar também com problemas intestinais. Não necessariamente por conta da aderência, tá? Se tiver aderência, aí é 100%. Mas não tendo aderência, por conta dessa proximidade, desse tecido que vai estar gerando uma inflamação crônica ali de baixo grau, também vai afetar a parte intestinal. Gerar mais dores, diarreia, mal-estar, inchaço. Os pacientes, elas sentem sempre que estão estufadas, enfim. Então, essas duas condições são muito proeminentes em consultório, que a gente sempre precisa estar atenta quando observa algum desequilíbrio, algum sinal de desequilíbrio hormonal, tá bem, mulheres? Então, lá na SOP, o que vai acontecer? Uma resistência à insulina, acne e o ciclo irregular. Foi como a Débora relatou, né? Ela tinha ciclo de 10, 15 dias só, completamente, altera a libido também, porque imagina aqueles hormônios, né, que eu falei para vocês lá da nossa fase ovulatória, eles vão estar desequilibrados. E aí, aonde que fica a libido? Não tem, né? Porque não dá nem tempo de entrar lá o LH, o FSH para aumentar a nossa libido. A resistência à insulina, ela vai causar uma dificuldade no emagrecimento. Então, principalmente na SOP, a gente vai trabalhar com a redução de carboidratos simples e vai ter um cuidado extremo na hora de planejar a dieta para que o impacto glicêmico ele seja o menor possível. Então, utilizar alimentos integrais, sementes, gorduras boas, muitas frutas, sempre com cascas e íntegras, evitar sucos. E, de preferência, esses carboidratos, sejam eles simples ou complexos, junto com proteínas ou então fontes de fibras. Na endometriose, a gente tem a caracterização da inflamação, né? Inflamação crônica, seja de baixo grau no início, ou de alto grau também, quando ela já está avançada. Então, por exemplo, a Débora, ela descobriu quando já estava num caso avançado, já com aderência, ela precisou fazer uma cirurgia. Então, ela já estava com um terreno inflamatório bem alto. Inflamação crônica, a dor e a retenção também, né? Então, se mulheres que têm endometriose sentem esse abdômen mais distendido, sentem que estão retendo mais, a gente vai fazer a bioimpedância, a gente consegue ver lá a água intra e extracelular, água extracelular elevadíssima. E aí, o que vai acontecer aqui? O intestino ele vai ficar desregulado. Nessa mulher, ela vai ter sinais e sintomas de inflamação, dores no corpo, cansaço, dor de cabeça, a libido ela também vai cair. Então, como é que a gente vai melhorar os dois casos? Fazendo um manejo desse carboidrato simples, principalmente, regular o intestino e microbiota com fibras, com polifenóis dos próprios alimentos, muitos antioxidantes, quem sabe até trabalhar uma fitoterapia, né, algum fitoterápico, e junto ali com a fitoterapia, que eu sou a doida das plantinhas, aumentar também o consumo de chás anti-inflamatórios, já que a gente vai ter um terreno mais inflamatório aqui nas duas condições. Dicas práticas, tá? Para Só cada uma fasezinha. perguntinha. Lógico. Como nutri ali dentro da tua especialidade, você consegue também trabalhar com a parte dos hormônios ou só o médico mesmo que pode receitar ou já mexer nisso? Somente médico, tá? Isso. Parte hormonal, só médico que faz a prescrição. E aí, por isso, eu tenho uma parceria que muitas pacientes aqui entraram em contato comigo e me conheceram através do endócrino, né? A gente tem essa parceria. Então, ou um endocrinologista, ou de preferência nós mulheres, uma ginecologista,
que aí ela vai a fundo e investigar todas essas suas desregulações hormonais, certo? Então, olha só, dicas práticas para as fases. Os chás e os alimentos funcionais, eles são sempre muito bem-vindos. Chás termogênicos a gente vai evitar na TPM e durante a nossa menstruação. Mas depois a gente pode abusar desses chás termogênicos. Quem são eles? Chá verde, chá preto, chá branco, chá mate, tá? Durante a TPM e durante também a nossa menstruação, a gente vai preferir chás mais calmantes, como camomila, mulungu, erva cidreira, que é uma delícia. Erva cidreira é um abraço antes de dormir na TPM, gente, muito bom. Escutar o seu corpo. Lembra que a gente conversou lá no início sobre anotar o seu ciclo menstrual? Quando que você menstruou? E aí você vai saber, opa, está começando aqui, ó, a minha menstruação. Quando que ela termina, depois eu sei que eu vou ficar mais ativa, então é o momento de eu investir na minha atividade física, de eu focar mais no meu planejamento alimentar. Depois, ali no 14º dia, você sabe que está entrando na sua fase ovulatória, você está ovulando durante essa fase, e depois a sua disposição ela já vai diminuindo gradativamente até a gente entrar na TPM. Então, observar para utilizar esse teu ciclo menstrual como uma forma também de autoconhecimento. E como a gente falou lá no início, né, até de se empoderar, caramba, olha tudo que eu passo aqui, né, ao longo do meu ciclo menstrual, eu sei o que eu estou passando, respeitar esse momento e fazer o que está à mão para poder melhorar. E planejar Thaisa, sempre a sua rotina. Pode falar, uma Fê. perguntinha. O que que era o auxílio lá, SOP no SOP que você estava falando? O que que é mesmo? Síndrome dos ovários policísticos. Ah, ok. Isso. Obrigada. Nada. E, gente, o planejamento, ele faz parte também, tá? A gente sempre bate na tecla do planejamento da rotina para reeducação alimentar, para emagrecimento, para hipertrofia. O planejamento, ele é muito importante. Então, você pode organizar não só a sua alimentação, como os seus treinos também, com base no seu ciclo menstrual. Isso é muito legal, tá? E aí a Cananda, ela pode auxiliar depois. Tá bom, Débora, depois a gente conversa no off. E aí eu vou fazer um convite para ação para vocês, né? O ciclo, ele pode ser uma aliada no emagrecimento, né? Quando a gente entende aonde a gente está passando, qual que é a nossa fase do ciclo e o que que a gente pode comer para melhorar essas questões, respeitando as nossas limitações hormonais, né? O nosso cenário hormonal. A alimentação personalizada, que é o que a gente vem fazendo aqui na comunidade Mente Magra, propondo para vocês um plano alimentar personalizado, individualizado. Ele traz resultados reais. Então, se alguma de vocês estão passando, né, por TPMs bem fortes, com algum daqueles sinais e sintomas do desequilíbrio hormonal, entre em contato comigo que a gente vai fazendo a alteração desse plano alimentar. Lembrando que desde o início a gente vem fazendo um acompanhamento, tá? Caso vocês queiram mudar o plano alimentar de vocês em algum momento, entrem em contato comigo. Mulheres da comunidade Mente Magra, eu já vou começar a entrar em contato com vocês a partir dessa semana para a gente já marcar a nossa segunda consulta, tá? Então, não fiquem preocupados, a gente vai ter alteração, a gente vai ver o que aconteceu durante esse tempo, recalcular a rota, enfim. E se precisar da nossa ajuda, contem com a nossa equipe Mente Magra maravilhosa, tá bom? Seja comigo, com a Cananda, por conta dos treinos que vocês viram ali, né? Que logo depois da menstruação vocês vão ter mais disposição, então é o momento propício para vocês treinarem mais e melhor, por que não pedir para ela fazerem um treino mais intenso para esse período? E agora eu abro espaço para que vocês dividam comigo, né? Perguntas, compartilhem um pouquinho da história de vocês para a gente bater um papo, tá? Fiquem à vontade. Podem abrir o áudio de vocês, podem colocar mensagens lá no nosso chat e a gente vai conversando.
E se não tiver dúvida também, gente, vocês podem dizer o que vocês acharam da aula, que também é valioso, tá? Eu tenho uma pergunta, Thaisa, sobre os fitoterápicos. Esse que você citou é um Agnus, sabe? Agnus castus. Isso. É isso. Tem que ser prescrito, é isso? Tem que ser acompanhamento? Precisa ser prescrito, Fê. Hum. E aí eu tenho até uma dúvida, aquelas prescrições que eu fiz para você, você conseguiu fazer aí no Canadá? Não, né? Isso é ruim. E se, por exemplo, eu passasse para a Fran e a Fran fizesse e mandasse para você, seria uma alternativa? Sim, É acho uma que alternativa, né? É uma boa. é. Porque aí eu não sei como que funciona aí nos Estados Unidos, mas eu acredito que você até consiga comprar os fitoterápicos em farmácia, porque a nossa Anvisa ela é mais rigorosa, mas a FDA não é tanto. Então Ok. depois eu posso até te passar o nome e a concentração ideal, se você achar, você pode comprar. Mas se não, aí a primeira alternativa que eu te dei ela é válida, né? Eu fazia a prescrição, a Fran depois Uhum. envia para você a fórmula, a formulação. Pode ser. Uhum, Até dos outros que você tinha prescrito antes. exato. Ok, obrigada. Nada. Pode Posso falar, falar? Claudinha. Não, eu tava. Dá pra ouvir? Tô Porque eu tô ouvindo. com fone. Eu tô Não, te eu tava escutando, assim, acho que a aula foi muito legal, muito boa, né? Trouxe uma série de, de conhecimentos que até no meu caso, eu sou da área de saúde, a gente já conhece, mas fazia tempo que eu não revisitava esses conteúdos. E eu até estava pensando, do ponto de vista pessoal, com tantos problemas que as mulheres têm, né, durante a menstruação e tal, eu nunca tive problemas, eu sempre tive, assim, um ciclo relativamente regular e nunca, né, não tive esse tipo de problemas, nem tantas cólicas excessivas. Agora, uma coisa que eu percebo no consultório, né, com muitas pacientes que daí sim têm problemas, às vezes, de ficar uma semana com com sangramento, né, ou outros problemas que você citou, também sempre depende de como a mulher lida com a dor, a própria relação que ela tem com o seu corpo, né? Eu já atendi paciente que era interessante transar quando estava menstruada, e já atendi pacientes que era um horror transar quando estavam menstruada, né? Então, também em relação a todas essas coisas que se traz, do ponto de vista psicológico, também depende o que cada mulher faz com isso, né? E coisas que repito, como dependendo de como ela lida com o corpo e tal, tudo isso é vivido de uma forma um pouco mais tranquila, ou às vezes coisas até mínimas são vividas com uma intensidade muito grande, né? Isso fica muito notório assim, né? sim, com certeza. E aí você trouxe um ponto maravilhoso, que é realmente essa individualidade, né? Tanto para hormônios, para ambiente hormonal, fisiologia, como, por exemplo, para genética. Isso é uma fase que a gente fala muito sobre genética. Genética não é destino. A gente Exatamente. consegue, a gente Uhum, consegue, através da epigenética, da modulação uhum, epigenética, a gente modular esse cenário e não necessariamente uma família que todo mundo teve uma hereditariedade X, essa pessoa uhum, ter a mesma hereditariedade. E a uhum, individualidade, ela é maravilhosa, né? Então, os hormônios, eles vão nesse mesmo sentido. Não uhum. significa que o teu perfil hormonal, ele vai ser esse que eu apresentei para você, Ou que mas ele que defina, né? Também tudo. ele não vai definir, porque tem Uhum, outras questões além das fisiológicas que exatamente. vão agir ali. E uma delas é a psicológica, sem dúvidas, tá? Né? Muito Né? legal. Assim como também na menopausa. No meu caso, até já estou na menopausa, então o meu maior problema é a questão da resistência insulínica, né? Thaís, que a gente bate muito e tal. Mas voltando à questão
da individualidade é que nem uma mulher grávida, né? Tem mulheres grávidas que não transam, né? Que tem toda aquela relação e tal, né? E tem mulheres grávidas que daí que se soltam, até porque já estão grávidas, né? Óbvio que depende do ciclo que tá, mas é muito interessante, assim, quando a gente considera a questão dos hormônios, já que no começo da aula você pediu a colaboração, né? Também ter isso presente, a condição psicológica que está envolvida em cada uma dessas fases, dessas situações, né? Para a gente ter presente isso e o que cada mulher faz com cada uma dessas coisas, né? É verdade. Maravilhoso, perfeito. É isso mesmo. Então, sobre hormônio, por exemplo, o médico especialista seria como que você falou, o endócrino, Endocrinologista. é isso? Exatamente. O endocrinologista é o médico especializado na parte hormonal. Hormonal. Porém, para mulheres que estão passando pela transição menopausal, eu já indico o ginecologista, tá? Para todos os outros hormônios, é o endocrinologista. Inclusive, ele também vai te auxiliar na transição menopausal, tá? Só que, mais especificamente, o ginecologista para essa questão De menopausa. de menopausa. E Isso aí. hormônio também, não? Só os hormônios relacionados ali ao sistema reprodutivo. Ah, ok. É porque aqui eu tenho uma médica que é generalista e eu perguntei para ela, não sei, aqui eles são muito técnicos. Ela disse que eu não precisava me preocupar ainda, que a minha, sabe, é só o básico, entende? Qualquer pergunta suplementar, tipo, vamos ver mais tarde. É porque eles aí não têm a profilaxia. Eles lidam com a situação quando ela acontece só. E ela só consegue ir no médico especialista se ela passar pelo médico geral e o médico geral dizer que ela tem a necessidade de ser encaminhada para o médico especialista. Fora isso, ela não consegue. Sim, é como se a gente Complicado. tivesse que aumentar o problema para realmente conseguir Exatamente. especialista, sabe? Nossa, gente, É isso é ruim, complicado. né? Inclusive, eles são assim também quando você vai fazer os exames Papa Nicolau, quando você vai fazer exame mamografia. Na Nova Zelândia, por exemplo, que é parecido com o Canadá nesse sentido, eles só fazem a mamografia a partir dos 45, 50 anos. Antes disso, não. Sim, eu tenho uma paciente que ela mora em Amsterdã, na Holanda, e ela tem 35 anos. Ela só conseguiu fazer uma mamografia porque a irmã dela está com câncer. Exatamente. Se você tem uma Câncer questão de- pré-genética, daí você vai. Então, aí ela não tinha como, né? E aí gera uma expectativa grande, gera uma ansiedade, né? O sistema de saúde do Brasil é totalmente diferente. É porque a gente faz a profilaxia, a gente cuida antes, né? Para a gente sim. não adquirir, para a gente não desenvolver o problema. Eles fazem uma Mas não. medicina curativa, né? Isso. Que é o modelo biomédico, né, gente? Que é para quando você já tem a doença instalada, tratar. Aqui a nutrição e outras áreas da sua área também, né, Cláudia? A gente trabalha na prevenção da doença. Educação física, fisioterapia, enfim. É outro olhar que foge um pouquinho desse modelo biomédico. É muito engessado isso, né, Fê? Até no caso das crianças, né? Você faz uma psicoterapia infantil, é sempre preventiva, né? Porque a criança em si não tem um problema psicológico até determinada idade. Então, geralmente você trabalha com os pais, porque tu não tem muito o que fazer com uma criança de 4, 5 anos dentro de um consultório, mas aí você trabalha com os pais em termos preventivos. Exato. Aqui, nesse caso, a criança precisa ser diagnosticada para ela poder receber um tratamento, entende? Daí estranho. patologizam também, né? Eles patologizam muito a criança, que trabalha sempre muito em função da doença e da saúde, né? Aí tem o diagnóstico, tu patologiza, tu cria o problema e aí tu trata. E uma grande parte, por exemplo, eu sei que a gente está fugindo um pouco do tema, mas é só um exemplo, uma grande parte dos amigos dos meus filhos, na idade de entre 7 e adolescência, lá, já tomam remédios. Nossa. Remédio Porque é hiperativo, porque
sabe? Sim. Às vezes as crianças vêm aqui e daí a mãe já diz, olha, ele tem que tomar o remédio de manhã. Daí chega meio-dia, a criança não tem fome nenhuma, eles são Claro. gordos desse jeito, porque o remédio é muito forte. Sim. Me dá uma pena. Ah, imagina. Não sabia que foi assim, não. E no teu caso, vamos dizer assim, será que não conseguiria um médico que atendesse online para Uma gravar? boa ideia, Fernanda. Do Brasil, você diz? Isso. O problema Só são que as daí prescrições, né? são as Pois é. prescrições que causam problemas. Né? É porque daí a prescrição daqui não é válida para lá. Não é Aí válida ela pra não lá. consegue comprar lá. Mas E uma os coisa exames de cada também vez. para fazer. Eu já fui no médico a semana passada, já consegui ir para o dermatologista, porque eu tô com uns como que se chama? Sinal que com a idade vão crescendo, né? Parece assim. Sim. E daí ela só me encaminhou porque meu pai já teve melanoma, então se não, Só por isso. não, só assim, sabe? Só se tiver. Mas é complicado. Imagino. E não tem ninguém daqui que você conhece que está indo para aí, porque daí poderia comprar aqui e levar para você. Que tá vindo, não, mas poderia mandar, por exemplo, uma caixinha, não sei se passa remédio nas caras. Nunca tentei. Sozinho assim pelo correio não passa. Isso Então. aí não vai passar. O que teria que ter é se você soubesse de alguém que está indo para aí, daí compra e entrega para você aí, entendeu? Isso é uma possibilidade. Ou se você vier para cá. Estamos doidas para que você venha, inclusive, para participar do nosso próximo evento presencial. De mal me pergunte, você está onde aí? Onde eu tô? Em Montreal, no Canadá. Na província francesa. Mas Pertinho, pertinho. Bom, gente, mulheres maravilhosas, sempre um prazer estar com vocês. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? não, eu quero falar com você depois ali no off, não estava querendo jogar aqui, porque há mais coisas assim minhas é porque eu faço treino de alto rendimento. Aí para não ficar jogando aqui em cima de todo mundo coisas assim de alimentação para mim ou suplementação, eu falei, eu vou falar com ela no treino não, no off depois. Fala comigo então, vou te ajudar. Conta comigo. Tá bom. Só mais uma pergunta, então, Thaís. Então, esses chás anti-inflamatórios, no meu caso, que estou na menopausa, também é interessante, né? Demais, Claudinha. A gente já veio conversando sobre alguns chás ao longo do nosso tempo juntas, né? Chás que são bons para vocês, são aqueles que não são irritativos, que não têm a cafeína. Então, camomila, mulungu, erva cidreira são 3 chás que você pode usar e abusar. Chá de hibisco também é uma alternativa para você. O hibisco dá para tomar à noite, porque ele é diurético, né? Sem problemas, tá? Você pode utilizar à noite. A não ser que realmente você sinta esse efeito colateral de acordar ao longo da noite. Então, se fosse para escolher um chá para você utilizar à noite, camomila, mulungu, erva cidreira. São 3 chás anti-inflamatórios que não vão te dar esse efeito colateral, tá? O hibisco, a cavalinha também estão liberados para você, né? Cavalinha, início do dia para não ter esse efeito colateral. Mas como não tem cafeína, em tese, você poderia tomar à noite também. Esse molungo, como é o nome que tá? Mulungu ou mulungu, ele é uma casca de uma árvore. A gente compra, não é nem a erva, é a casca de uma árvore. É sensacional. Eu gosto de misturar o mulungu com a camomila. E aí é tiro e queda, minha filha. É nana neném. É uma noite muito bem dormida. É Adoro. loja de produtos naturais que vende esse mulungu? Exatamente, em lojas de produtos naturais que venda ervas em a granel ou então em saquinhos. Até pela internet dá para comprar. Isso. Boa, Thaisa, o tomilho também é anti-inflamatório, não é? Tomilho, alecrim, ou Gente, não? ervas na alimentação podem caprichar.
Tomilho, orégano, manjericão, alecrim, todas essas ervas, elas vão ter propriedades, vão ter polifenóis, que a gente chama, né? Essas ervinhas na natureza, o que são esses compostos bioativos, esses polifenóis que a gente chama? Na natureza, para elas sobreviverem, elas criam alguns mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa, por mais que no nosso organismo não tenham uma função explícita, como vitaminas e minerais, né, que não têm calorias, tal qual os compostos bioativos, mas já observou-se, né, existem imensas, inúmeras evidências científicas que esses compostos bioativos eles auxiliam no nosso organismo no bom funcionamento, principalmente com função antioxidante. Alguns em maior ou menor grau, mas sempre com efeitos benéficos. Inclusive, eu dei uma aula, acho que foi na semana passada ou na retrasada, sobre longevidade. Algumas de vocês participaram, né? Eu vi lá entrando, que eu falei sobre as cores no prato. Todas aquelas cores entram nesse mesmo quesito dos compostos bioativos, dessa proteção dos alimentos na natureza, que no nosso organismo, teoricamente, não tem função nenhuma, mas que são benéficos com efeitos antioxidantes, geroprotetores, que a gente chama, né, anti-envelhecimento, anti-aging, de proteção da nossa célula. Então, vale a pena investir. Pode falar, Claudinha. Não, eu só queria dar fazer só um acréscimo, que tem muitas mulheres, assim, que tiveram câncer de mama ou que têm restrições para fazer a reposição hormonal, já que, né, você estava falando da reposição hormonal, e a gente verifica, assim, que hoje em dia os médicos usam medicação antidepressiva em uma dose bem baixa, para conter, represar, né, ou não ter mais os sintomas da menopausa, tipo fogaça. Então, assim, né, quem não pode usar os hormônios, também existe essa classe de medicações que estão sendo muito bem utilizadas. Exatamente, que são Até para dor muito também, eficazes. para dor também, né, problemas de fibromialgia também tem muitas mulheres que usam antidepressivos, medicações psicotrópicas como complemento, assim, de outras, para não usar tanto corticoide também, coisas do tipo. Até na TPM, quando a TPM ela passa a ser a síndrome pré-menstrual, que a gente conversou, Também, lembra? isso também Aqueles casos exacerbadíssimos de TPM, aí entra-se também com algumas classes de medicamento. Medicamento não é vilão também, né, Claudinha? claro. É uma bengala, né? Uma bengala. Exato. No meu caso, sim, a gente não prescreve, né? Já que antes a colega me perguntou, a gente não prescreve, a gente também faz o trabalho interdisciplinar, mas eu sempre converso com os pacientes, porque, por exemplo, alguém que não consegue dormir, alguém que tem uma ansiedade muito alta, que chora, isso também prejudica o organismo, né? Então, as medicações, os psicotrópicos, hoje você tem um controle de qualidade, você tem com muito menos efeitos colaterais do que quando eu me formei há 36 anos atrás, né, que, nossa, as pessoas tinham muitos problemas como efeitos colaterais. Então, se a gente souber usar, o médico prescreve, você utiliza como uma bengala, por um tempo, né, você devolve a qualidade, né, de vida para as pessoas, e no meu caso até para conseguir fazer terapia, porque muitas vezes as pessoas não conseguem nem fazer terapia se não tiver uso de uma medicação. Exato, não tem o ânimo, não tem a vontade. Isso, você chora muito, né? Você tem que cuidar da pessoa que está ali, né, fora do consultório, digamos assim, né? E nós somos química a todo momento. Então, quando essa química ela está desregulada, nossa química cerebral, o fármaco ele vai ajuda. ser muito eficaz. Thaisa, eu de novo. A beterraba que você falou na fase folicular, ela tem que ser crua ou pode ser cozida? Pode ser cozida, tá bom? Não vai ter nenhum comprometimento. Eu até postei, eu não sei se eu postei para vocês, mas tá lá no meu Instagram, suco de beterraba. Pode ser até em pó, exatamente, Débora. Isso aí.
Vende em lojas de manipulação também, a beterraba em pó. É excelente, gente. Baratíssimo e funciona demais. Vai aumentar bastante o rendimento de vocês. É, Tá? a beterraba ali eu faço sempre, tipo, comendo ou na salada, Uhum. ou faço junto na alimentação cozida. Eu não faço muito em forma de suco, mas eu uso ela todo dia de manhã, que você estava falando da banana, eu pego banana todo dia amassada, coloco a aveia e coloco o pó da beterraba junto, entendeu? Porque daí, principalmente que eu corro, o nitrato, ele ajuda, parece que eu respiro melhor. Sim, ele é um vasodilatador, então tá chegando mais oxigênio nas tuas células. Quando chega mais oxigênio lá, as tuas mitocôndrias, elas trabalham melhor, que é a nossa usina que faz energia no corpo, né? Inclusive, uma coisa bem interessante, eu, no caso, compro a beterraba em pó em loja de produto natural porque acaba saindo mais barato. Mas, falando do nitrato por si só, quando você compra a beterraba em pó, você não consegue diferir o tipo de nitrato que está ali dentro, porque você tem, por ser um produto que é de plantio, vai depender, a quantidade de nitrato que vai ter na beterraba ali, vai depender de como que ela foi, o tanto de, sei lá, do tempo, do clima, se é um produto orgânico, se não é, e isso daí altera diretamente a qualidade do nitrato daquela beterraba. E aí existe um composto específico que a gente consegue comprar, e tem aí no Canadá de certeza, Fernanda, se você quiser, que é de nitrato, porque daí ele já consegue separar isso daí, o nitrato da melhor qualidade, para as pessoas que querem fazer complementação de nitrato por si só. E não é ruim, ele é bem gostoso. Existem várias marcas. Uhum. Até aqui no Brasil tem paciente que gosta de uns mais saborizados. Aí tem um que é o Nitro BT, que é bem gostoso. Esse aí é o que eu compro aqui quando eu tô com mais grana para poder investir. É, muito bom. E tem o Nitrix também, que aí é só nitrato. Potão vermelho. E aí não tem sabor, você mistura ali na sua bebida de preferência e consome. Mas a beterraba, no meu caso, com resistência insulínica, ela não é legal, né? Se você consumir ela inteira, né? Se você consumir ela crua, principalmente na tua alimentação, por conta das fibras, que você não desnaturou a fibra no cozimento, você vai consumir ela de uma forma mais íntegra, não vai ter um pico tão grande assim de glicemia, tá? E principalmente quando você colocar no teu prato, porque aí no teu prato vai ter a proteína, vão ter mais fibras, então o impacto dela vai ser ínfimo. Vai ser mínimo. Eu ia falar isso daí, que é igual a banana. Se você come a banana por si só, você vai ter o pico de glicemia. Mas se você come uma banana logo depois do almoço, ou com aveia e essas coisas assim, você não tem esse pico. Tá certo. Exatamente. E aí, para o alto rendimento, o pico é interessante. Mas para É por isso que eu falei que de manhã eu como, porque daí, por exemplo, quando eu acordo, que eu vou treinar, eu sempre como um carboidrato de rápida absorção, pode ser a maltodextrina ou alguma coisa assim, uma fruta também, que daí me dá mais sustância, e daí eu vou correr, porque daí eu vou utilizar essa fonte de energia direto na corrida. Quando eu chego, daí eu faço uma alimentação rica em proteína, porque daí é a proteína que vai suprir a quebra que eu tive muscular, por exemplo. Até na musculação também eu faço isso. Perfeito, Débora. É exatamente isso. E eu isso. uso também aquele Liquids, que daí é para repor eletrólitos, para repor sódio, para repor as outras coisas também depois. Você corre quantas horas? Eu corro por distância. Eu corro, são 3 vezes que eu corro por semana. Então, numa vez eu corro 5 quilômetros, 2 vezes eu corro 5 quilômetros, e daí no último dia eu faço um longão. E aí eu vario entre 10 e 20. Maravilha. E até nos dias que tu corre 5, tu faz reposição de eletrólito? Corri, eu faço reposição de eletrólitos. Eu tomo metade antes e metade depois. Ah, legal. Entendeu? E aí, os outros 3 dias da semana eu faço musculação. Só que agora eu vou começar a fazer musculação todos os dias. Aí, nos dias que eu correr,
eu vou fazer a musculação trabalhando membros superiores. E daí, nos dias que eu não corro, membros inferiores. Maravilha. Perfeito. Isso aí, Débora. Só de ouvir já me cansei. Ah, Me deixasse aí, cansada, Andréia eu vou dormir. perguntou. Olha, André- guria, mas eu vou te dizer assim, eu tenho 4 filhos, tá? E daí Uau, são que legal. 4 filhos e todos eles são pequenos, não são todos pequenininhos, mas tipo, a minha mais nova tem 3 anos, a outra tem 5 anos, a outra tem 8 anos e o outro tem 10. Aí, eles são todos esportistas, fazem ginástica artística profissional, tudo assim. E aí eu via eles, eu falava, cara, eu preciso retomar o meu corpo antes de engravidar, porque assim, eu me descuidei. E aí eu falei, vou tentar correr para ver se eu perco a gordura visceral da barriga, que é algo que mais me incomodava. Tem 2 meses que eu tô correndo, só 2 meses. Eu vou mostrar para vocês lá no grupo o meu antes e o meu depois. Sabe, assim, meu antes e meu depois nesses 2 meses que vocês não acreditam. E na primeira corrida que eu fiz, eu não corria 300 metros. Me custou horrores, gente. E aí, quando eu vejo que eu tô conseguindo correr assim 5 quilômetros, eu já fiz prova de competição, já ganhei medalha, tudo. Cara, é muito bom. Então, assim, Parabéns, você parabéns. consegue. Ai, coisa boa, Débora. Que bom que você está participando dessa aula. Você mora na Ok. Nova Zelândia? Não, eu morava na Nova Zelândia, aí eu tive os tá. meus filhos, só que a gente não estava tendo contato com a família, ninguém conhecia as crianças, era muito ruim. Daí a gente veio para o Brasil para ficar uma temporada aqui, eu estou fazendo faculdade também, e aí, enquanto isso, as crianças estão convivendo com a Estão família. crescendo. Mas você mora Depois em a gente vai sair. Florianópolis? Eu moro em Floripa. Ah, legal. Mas é Aí eu carioca. corro todo... Eu sou carioca. Ah, lógico, né? Eu tô ouvindo o sotaque minha Sotaque. conterrânea. Sotaque não nega. Não eu nega. acordo todo dia, gente, 15 para as 5 para poder ir correr. Todo dia não, 3 dias na semana eu acordo 15 para as 5 para poder ir correr. Ah, legal. Que legal, Débora. Então, para servir de inspiração aqui para essa mulherada, a Andréia, ela perguntou se realmente a beterraba é boa no pré-treino. Sim, né? Como a gente já conversou aqui, por conta desse efeito vasodilatador. E sim, a Débora, ela é a prova de quem quer faz e não tem desculpa. Legal. É a superação em pessoa. Exatamente. Às vezes eu quero colocar as coisas lá no grupo, mas eu não coloco porque eu falo assim, eles vão achar que eu tô muito metida e que eu tô me exibindo, mas não é, gente. Às vezes eu queria colocar lá para vocês, porque, Pode. sério, façam. Que Pode seja botar, vai ser maravilhoso. o mínimo, Tá. vocês não precisam pensar assim, eu vou fazer que nem ela. Não, o mínimo que vocês consigam fazer já vai ser ótimo para vocês. Claro. Entendeu? Que idade que Isso. você tem, Débora? A gente tinha que chegar nesse ponto. Mas faz Eu parte, acabei né? A de- idade também é importante. Eu sei. Eu acabei de fazer 38 anos. Legal. Legal, Maravilha. legal. Entendeu? Então, assim, Bom. vai que é muito legal. E vocês só têm a ganhar, seja qualquer coisa, musculação, Claro. corrida, uma bicicleta, Claro. qualquer coisa. Façam. Claro, claro. É isso aí. Mulheres, muito legal nossa aula hoje. Gostei muito desse finalzinho, principalmente, que a gente teve esse contato, né? A gente falou um pouco mais. Espero que todas as aulas elas sejam assim. Hoje eu convidei também as mulheres lá do nosso desafio para ver se elas se animavam, né, a entrar na nossa comunidade. Então hoje nós temos aqui a Débora e a Andréia, que são lá do desafio 21 dias. Então fica mais uma vez o meu convite para que elas entrem aqui na nossa comunidade também. Serão muito bem-vindas, muito bem recebidas aqui. Hoje nós temos alguns membros faltantes aqui no nosso grupinho, né? Depois eu vou mandar uma mensagenzinha no particular que não vieram, mas esse grupo, a ideia é que ele cresça. Essa semana. Esse grupo daqui é desse negócio do mente magra, porque eu acho que eu perdi alguma coisa, porque eu não vi nada de mente magra. Eu tô naquele grupo dos 21 dias. Isso, é esse, do outro 21 grupo. dias do Mente Magra. Mas o 21 dias virou Mente Magra, comunidade Mente Isso. Magra. Exato. Ali Mas foi nós- automático? Não, a gente fez 21 dias de desafio. Eu tô E nesse grupo.
Exatamente. Depois desses 21 dias, a gente abriu espaço para a nossa comunidade, Débora. E aí, semanalmente, nós nos encontramos aqui, para você ver que a gente até deixou um pouquinho de lado o nosso grupinho lá dos 21 dias, porque agora a gente continuou na comunidade. E aí, semanalmente, a gente tem aula, todas as mulheres, elas têm planejamento alimentar, tem a terapia com a Thaís e tem também o plano de treino com a Cananda. Então, Nossa, vou até procurar isso daqui, porque então eu acho que eu Ah. perdi tudo que foi posto lá desse negócio de mente magra para poder entrar, eu não vi. Viu? Você falou que vai me chamar no off para a gente conversar sobre o teu alto rendimento para eu poder te ajudar. Ó, já é uma alternativa também você vir aqui para a nossa comunidade, tá? Tá. E aí a gente conversa lá, eu te explico direitinho como que funciona a comunidade, que esse é o nosso intuito, que o nosso grupo ele cresça. Essa semana até a Fernanda estava falando, ai gente, quando a nossa comunidade acabar, o que vai ser? Por que vai acabar? A nossa ideia é continuar com a comunidade e fazer com que essa comunidade cresça. Então, hoje, quando eu coloquei lá o link para as meninas do desafio, foi justamente, poxa, acho que ainda tem umas meninas que poderiam estar fazendo parte ali do nosso grupo, que está crescendo, que cada vez tem um engajamento maior. Eu já ia falar assim, pô, já vai acabar comigo, eu vou entrar e vai acabar? Não vai acabar não, vai ficar aí durante um bom tempo. Tá, Débora? Então tá. Tá, então depois você me explica lá. Explico sim, vai ser bem legal ter você com a gente. Mulheres, então, muito obrigado pela participação de vocês. Estou muito feliz, tá? Por não só o conhecimento trocado aqui, mas também as experiências, né, que são muito válidas. Você tá em Floripa ou tá no Rio? Eu tô em Floripa. Ah, tá. Ó, bom, né? Dá até pra gente fazer uma consulta presencial. Bom, E aí, na próxima semana, vocês terão aula com a Cananda, que vai ser a aula treino. E as aulas da Cananda, elas não estão sendo mais à noite por conta da filhinha dela, né? Estão sendo de dia. Quem Então, é a Cananda? Ela é o quê? Cananda é a nossa educadora física. Hum. Toda semana a gente tem aula com uma profissional. Nós somos em 3, né? Sou eu, nutricionista, a Thaís, que trabalha a psicanálise, e a Cananda, que é educadora física. Então, cada uma tem direito a 2 consultas, né, 2 planos com cada uma das profissionais, cada uma de vocês, e também as aulas semanais. Todas essas aulas, elas também ficam gravadas, então, se cada uma não puder participar, né, se alguma não puder participar, tem a nossa plataforma do Kiwify, que fica disponível lá. Então, você entrando, Débora, também vai ter acesso a todas as aulas que nós fizemos até então. E as aulas da Cananda são aulas práticas. Como ela é personal trainer, ela dá a aula, os exercícios físicos para que sejam feitos juntas com as mulheres. Aqui são aulas bem animadas. Bem legal. Massa. Bom, mulheres, então é isso. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. São quase 9 horas. Um beijão. E Obrigada. até a próxima. Tá certo? Boa Boa semana. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.